partir de agora, programa O Despertar do Ser Integral, com Kátia Flock. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos para o programa O Despertar do Ser Integral. Hoje nós vamos estar refletindo sobre um tema muito importante, como todos os temas que nós temos refletido no programa, depressão e espiritualidade. Por quê? Espiritualidade sempre acompanhando uma patologia, porque nós sabemos que nós somos seres espirituais ensaiando uma convivência no corpo material para evoluirmos a nível de consciência. Então, nós sabemos que o estado depressivo ou a depressão é uma patologia que afeta o aspecto emocional, ou seja, nós que estamos transitando nesse processo depressivo, estamos vivendo um transtorno de humor. Ora estamos muito alegres, ora estamos muito tristes, e essa alteração no nosso humor é que vai fazer com que nós tenhamos uma certa dificuldade de estarmos vivendo de uma forma harmoniosa nossas vidas. É por isso que nós precisamos começar a entender o que vem a ser esse processo, essa patologia. Inicialmente, o que nós poderemos dizer? Que alguns sintomas que nós precisamos estar atentos porque a depressão ela pode estar divididas em causas endógenas e exógenas. A causa endógena, nós poderemos dizer que elas têm elas vêm por uma alteração química do cérebro, ou seja, a baixa produção da serotonina, a baixa produção da noradrenalina e da dopamina. E essa baixa de produção desses neurotransmissores, que são eles que vão transmitir uma informação de um neurônio para o outro, então, com a baixa dessa produção neuroquímica, essa transmissão ela vai perdendo e vai diminuindo, e o que acontece? A pessoa vai ficando entristecida, ela vai ficando sem emoção, ela vai perdendo a capacidade emocional de lidar com os problemas. E isso vai levar o indivíduo a ter uma alteração de sono, uma alteração na alimentação, vai ter uma dificuldade em estar dando continuidade às suas atividades do dia a dia, vai perder o prazer em estar realizando, o seu trabalho, muitas vezes até viagens, ou ficar perto de pessoas que essa pessoa ama, sempre sentiu prazer em estar, mas ela não vai conseguir porque o estado psíquico dela está sem energia. Então vem uma à tona uma sensação muito desagradável de desprazer, de tristeza persistente. E essa pessoa automaticamente ela fica sem sentido. Com a perda dessa energia, que é energia psíquica e física, ela fica meio que sem sentido na vida. Então, essas são as causas endógenas. As exógenas são causas decorrentes do meio ambiente, que pode ser problemas emocionais vividos na família, nos relacionamentos com os familiares, nos relacionamentos com o trabalho, nos relacionamentos afetivos. Então, se a pessoa vive um desconforto, uma perda, uma sensação de separação, não é? Ah, essa pessoa está querendo ficar distante de mim, ela se sente deslocada ou se sente extremamente posta de lado, isso vai culminar no estado depressivo. Traumas, né? Aí vocês podem estar pensando, poxa, e as crianças que têm traumas, os bebês que são gerados num momento difícil da mamãe, num momento difícil do casamento, num momento difícil organicamente da mamãe, pode gerar traumas e levar à depressão? Sim, pode, e geralmente leva.
É por isso que nós precisamos fazer uma anamnese bem profunda para entendermos como é que esse indivíduo foi gestado, o que ocorreu na gestação no momento, aliás, quais situações ocorreram no momento da gestação ou no período de 9 meses, onde a criança estava em desenvolvimento orgânico e psíquico, né? Porque dentro de todos os nossos estudos, da neurociência e da espiritualidade, nós sabemos que o espírito já está presente no momento da concepção e na atuação e na formação do corpo físico, que é, ele vai extrair através do seu campo vibracional, ele vai atrair o DNA do papai e da mamãe e formar o seu corpo de forma que seja adequado para o processo evolutivo que ele precisa neste momento, nesta encarnação. Então, quem atrai uma doença, uma herança de doença genética, seja ela qual for, é o próprio espírito. Então, quem transmite são os pais, mas quem precisa é o espírito. Então, ele faz toda essa absorção daqueles, genes necessários para formar o seu corpo físico. Então, existe essa possibilidade e que nós precisamos cuidar. E aí nós fazemos uma anamnese bem profunda para entender todo o processo de gestação, da formação do psiquismo intrauterino, e assim na infância, na pré-adolescência, na adolescência e na fase adulta. Geralmente, eclode a depressão na fase da adolescência e na fase adulta, mas muitas vezes ela já dá indício na infância. É que muitas vezes passa batido o olhar técnico para perceber os sintomas já ocorrendo. E eu chamo muito atenção a isso. Os pais precisam observar, principalmente hoje as crianças, por estarem muito mais focadas no celular, no computador, em joguinhos, em estudos, utilizando essa tecnologia, às vezes fica meio que mascarado um comportamento de tristeza, perda de humor, desinteresse pelas atividades de interrelacionamento. E aí eles vão indo. Eles estão tristes, muitas vezes sem nenhuma vontade de fazer nada, mas estão lá conversando com os amigos, porque é online, muitas vezes não tem vídeo, então estão jogando, então estão assim meio que extravasando aquele estado, mas aquele estado está forte e atuante. Se você tira celular, tira computador, tira tudo e olha para essa criança ou para esse adolescente, você já vai perceber que ele está em depressão, que ele está com sintomas. E nós precisamos ajudá-los. E nós, que somos da área da saúde, precisamos orientar os pais para que os pais, com esse olhar clínico, possa perceber em que situação os seus filhos se encontram. E os sintomas nós já sabemos: tristeza persistente, pessimismo, aquela criança que tem autoestima extremamente baixa, que tem ausência ou excesso de vontade de comer, né, de se alimentar. Está com ausência de prazer, ela não sente vontade de se trocar, de colocar uma roupa melhor, está sempre com aquela roupa no dia a dia, ou bermuda, ou um camisetão, é, constante oscilação de humor e os pensamentos negativos e até pensamentos suicidas. Então, os pais precisam, ou educadores, precisam focar nessa etapa de vida das crianças, dos pré-adolescentes e dos adolescentes. Focar, olhar, senti-los para que possam ser ajudados. Hoje em dia, principalmente, eu observo muito, e também grandes estudos oferecendo esse tipo de informação, nos mostram que a juventude. Hoje, a pré-adolescência, que começa com 10, 11 anos, hoje em dia mudou toda essa, não é mais aquela pré-adolescente de 13, 14 e adolescente 15, 16. Não, a adolescência, ela está hoje
muito mais precoce, até pelo próprio desenvolvimento tecnológico, mental, estrutural, orgânico, que estimula muito a criança e ela vai tendo muitas informações, aquilo vai também mexendo não só com as questões, com as alterações neuroquímicas, mas os hormônios orgânicos também vão sendo estimulados. Tem criança hoje menstruando com 9 anos. Tem crianças, e nós poderemos dizer que não é mais criança, menstruou, já é adolescente. Então, precisamos mudar todo um paradigma aí e começarmos a estudar mais. O profissional hoje tem que mudar a sua forma de trabalho, porque tudo já mudou, né? A nossa cultura está extremamente diferente, as gerações estão assim, de uma passagem para outra, num nível de mudança assim, estratosférico. Por quê? Porque a mudança planetária está fazendo isso, com que as pessoas estejam, querendo ou não, as situações internas afloram e precisam ser trabalhadas. Esses espíritos que estão reencarnando atualmente precisam de quê? Não muito de estímulos de inteligência racional. Por quê? Porque já vêm extremamente inteligentes. Agora eles precisam de estímulos emocionais, precisam aprender a lidar com as emoções, aprender a lidar com a tristeza, com a frustração, aprender a lidar com a raiva, aprender a lidar com os preconceitos que às vezes sofre, os abusos. Tudo tem que ser informado. Os pais precisam ter, eu diria assim, um trabalho muito maior hoje em dia, porque ele precisa estar acompanhando, o pai, a mãe precisa estar acompanhando muito mais de perto o seu filho. E isso, obviamente, requer uma dedicação maior, uma mudança, eu diria assim, social, familiar, para que esses jovens tenham o carinho dos pais, a atenção dos pais, a comunicação é imprescindível, saber ouvir e saber falar, né? Porque o que está inserido na comunicação é saber ouvir e saber falar. Pode sim mostrar o erro da criança e do adolescente, deve, mas de uma forma humana e inteligente, não criticando de forma destrutiva, mas uma crítica construtiva, estimuladora, uma crítica que faz com que o jovem perceba que ele pode ser melhor naquilo que ele está fazendo. E todo esse desregramento, eu diria, a nível psíquico, que gera realmente uma patologia propriamente dita, que é a depressão. A depressão é uma patologia que afeta o emocional e que precisa de tratamento. Qual seria o tratamento? A psicoterapia é imprescindível, é a base. Por que a base? O indivíduo precisa aprender a saber lidar com as suas próprias emoções e entender que só aprendendo como ele funciona emocionalmente é que ele vai levantar-se daqueles estados traumáticos, aqueles relacionamentos afetivos difíceis, do trabalho, da família, do nicho de afeto, enfim. Todos os nichos que nós estamos vivendo, nós precisamos ter capacidade de gerenciar e de administrar. Se nós não temos essa capacidade, é porque nós não nos conhecemos. E é imprescindível o autoconhecimento para que as coisas mudem. A parte medicamentosa também deve estar acontecendo, mas em conjunto com o desenvolvimento dos aspectos psicológicos. Por quê? Se você não souber lidar com as suas emoções, você só tomando a medicação, ela não vai te dar esse poder pessoal. Pelo contrário, qual é o objetivo da medicação, do antidepressivo? É fazer com que você se acalme para que você possa olhar a sua vida, a sua situação, tudo aquilo que você está vivendo
de forma recuada. O antidepressivo vai atuar no sistema nervoso central e vai ajudar você a se acalmar, para que você veja a estrutura do seu entorno de forma diferente. Mas você só vai ver essa estrutura de forma diferente se você estiver entendendo como você funciona, o porquê que você entrou em depressão, o porquê que aquela pessoa, quando te desprezou, te levou a perder o sentido da tua própria vida. Por que é que a perda de um trabalho te levou a viver, a entrar na patologia de depressão? Por que que tudo está normal? Eu tenho trabalho, eu tenho uma linda família, tenho filhos, estão todos bem. Por que é que eu desenvolvi a depressão? Isso tudo nos leva a um questionamento. Então, se nós estivermos nos refletindo, olhando para dentro, fazermos um alto mergulho, nós vamos encontrar a causa. E é a causa que vai curar. Não é só a medicação, é você buscar a causa, o cerne da situação, para que o tratamento dê certo. E a primeira, então, a psicoterapia, a medicação e o terceiro item, assistência espiritual. Por quê? Você, num processo depressivo, você também vai acabar atraindo espíritos que estão no mesmo patamar vibratório. Eles também estão muito tristes, eles também estão desinteressados pela vida, a energia deles estão muito baixa. Então, eles se acoplam energeticamente com o indivíduo e começam todos a ficar no mesmo padrão energético, que vai ficar muito pesado para o encarnado. O encarnado, se fosse ter só a perda energética dele, seria um peso. Agora, você imagina, ele vai ter a dele e mais a de vários outros espíritos que estão ali acoplados com o mesmo padrão vibratório. Sem falarmos muitas vezes que existem espíritos que são cobradores de nossas histórias do passado, né? Que são espíritos que estão ali nos cobrando e que vão achar o momento exato para atuar ainda mais e não fazer com que nós saiamos daquele processo, daquele estágio de sofrimento. Então, é muito perceptível que nós temos que ter esta visão mais global para integrarmos três tipos de assistência, de tratamento, e lembrarmos sempre, né, que o tratamento espiritual nos leva também a uma reflexão sobre os ensinamentos de Jesus, sobre o Evangelho de Jesus, que é libertador, que nos leva a uma situação de poder para que o medo seja diminuído, para que a insegurança seja diminuída, porque nós sabemos que Jesus, ele é um grande psicoterapeuta, psicopedagogo, dentro de todos esses fatores pedagógicos, psíquicos, espirituais, ele vem nos dar assim informações extraordinárias. Ele nos mostra com tantos ensinamentos que a mente é o templo de Deus dentro de nós. A mente é o templo de Deus dentro de nós. Então, a nossa mente tem que estar vinculada ao sagrado, ao divino, para que nós possamos pegar novamente as rédeas de nossas vidas. Se nós não nos ligarmos com o sagrado, com Deus, fica muito pesado transitarmos por qualquer tipo de doença. Mas hoje estamos falando da depressão. Então, se você está nesse processo, você tem que buscar a espiritualidade que vai. Quando buscamos a espiritualidade, ou ela vai nos levar à luz, ou se nós não buscarmos, vai nos levar às trevas, ou vai nos levar ao prazer, ou vai nos levar a um sofrimento profundo. Meus queridos, está na hora de nós começarmos a entender que todas as situações de perdas, separações, questões difíceis de traição, de frustração, vêm para nos ensinar. Vamos nos ater aos fatos e aprender com eles. Não vamos nos apegar emocionalmente à situação e cairmos em estado de sofrimento eterno.
vamos sair dessa situação, vamos nos dar a oportunidade de soerguimento, de aprender com a situação e dar um salto e buscarmos um outro degrau. Nós precisamos utilizar todo esse processo de experiência como um grande aprendizado. E é por isso que nós entramos em depressão, porque aquela situação foi uma situação da qual você nunca imaginou passar. Nunca. E aquilo vem de uma forma que te pega desprevenido. Por isso que nós não podemos estar desprevenido pela vida. E nós temos Jesus. E Jesus, ele é como se fosse dentro da tecnologia, o nosso Waze. Ele vai nos mostrar os melhores lugares para trilharmos. Ele vai nos ensinar a não cair em armadilhas, vai nos ensinar a não cair em situações difíceis e impossíveis de nos levantarmos. Por isso que nós temos que ter espiritualidade. Se você é espírita, ou se você é budista, ou se você é evangélico, se você é católico, não importa. O que importa nesse momento é que você tenha espiritualidade e que essa espiritualidade te faça melhor. Se a espiritualidade que você estiver aprendendo e frequentando, se ela não te fizer um ser melhor, e quando eu digo ser melhor, não é um ser superficial, eu faço isso, faço aquilo, já li todos os livros, vou todos os dias lá no templo ou no centro espírita. Não, eu torno a dizer, espiritualidade, ela é uma conquista que deve ser diária e constante, e que tem que ser profunda, tem que ser de coração. Tem que ser mudanças que saem de dentro, lá das profundezas para fora. Tudo que for superficial não tem força, não tem garra, você não vai ter determinação, você não vai ter encorajamento, você não vai ter força de vontade. A força de vontade só vem quando você vai lá dentro de você mesmo e fala: eu vou sair dessa situação, eu vou superar, eu vou me superar. Porque Jesus ensinou: ajuda-te e o céu te ajudarás. Nós precisamos confiar mais na espiritualidade maior, porque Jesus fala a verdade. Ele nos ensina que a libertação ela só pode acontecer com a verdade. E nós temos a doutrina espírita, nós espíritas, que nos dá total abordagem. Se nós não aproveitarmos, nós estaremos perdendo a grande chance de crescer e de evoluir. Por que que eu falo da doutrina espírita? Porque a doutrina espírita nos oferece caminhos extraordinários através da informação dos ensinamentos trazidos por Jesus e pelos espíritos iluminados, que tem todo um compêndio dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e todas as obras psicografadas pelo Chico Xavier, o médium. Então, nós precisamos utilizar esses recursos, mas mergulhar e sempre sabendo que se nós não fizermos esse mergulho, esta profundidade, tudo estará superficial e superficialidade não dará a condição de sermos fortes, de sermos persistentes e determinados, porque quanto mais superficialidade, mais nós iremos sofrer. Não é profundo o conhecimento, então ele não vai gerar um controle das suas emoções. Você não vai saber liderar, gerenciar bem o que ocorre em sua vida. E aí o que acontece? Aí você afunda, aí você se deprime. Então, está agora no momento, nós poderemos dizer que o Brasil, dentro das pesquisas, ele é o segundo maior país que consome antidepressivo. Por que será? Porque as pessoas estão vivendo na superficialidade. O mundo está vivendo a superficialidade das coisas. E para isso é que nós estamos transitando planetariamente um momento muito difícil, onde estamos tendo situações para aprender.
e não nos sentirmos sofridos e sentirmos que estamos sendo destruídos e que estamos em dor porque estamos assim pagando erros, né? Não, vamos olhar com um olhar otimista. Estamos todos aqui para fazermos o nosso melhor, estamos todos aqui para aprendermos a ser seres espirituais, bondosos, amorosos, mas na profundeza do ser, não na superficialidade, ok? Então, espero que tenha valido a pena a nossa reflexão de hoje. Um beijo no coração de todos e até a próxima semana. Você acompanhou o Despertar do Ser Integral com Kátia Flor.